Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês 6 dicas de procedimentos, de atividades, de passo a passo, do que você deve fazer numa avaliação inicial de alfabetização. Bom, vamos lá. A avaliação inicial de alfabetização tem a ver com sondagem? Ah, eu já sei, eu tenho que fazer a sondagem. Não, eu estou falando de uma avaliação inicial sobre a alfabetização em qualquer momento do ano que você estiver recebendo algum aluno novo, pelo qual você não sabe o saber dele. Ele chegou para você, porque depois da pandemia nós estamos recebendo alunos em qualquer época, né? Em qualquer semana, em qualquer mês, nós estamos aí trazendo de volta os alunos que estavam online e automaticamente, por mais que você tenha ficado com ele ali na aula online, você realmente não sabe de fato o que esse aluno sabe, o que ele já construiu a respeito do sistema de escrita. Então, para a gente começar, né, eu quero trazer para vocês passos importantes relacionados à avaliação inicial, que não seja apenas nessa questão deste ano, especificamente, mas que você possa fazer isso ao longo dos anos que você estiver de frente ou em contato com algum aluno, né, que não esteja aí, que esteja entrando para você, que você já ouviu dizer que ele não sabe nada ou que ele não sabe ler. Então, você pode submeter esse aluno nisso que eu vou falar para vocês, nas etapas que eu vou falar com vocês, nos passos que eu vou falar com vocês. Primeira dica, primeiro passo que eu quero dar para vocês é o seguinte: a sondagem, né? Não se prenda à sondagem. A sondagem é importante? Que sondagem? Você não me explicou o que é sondagem. Sondagem são as hipóteses, né, de escrita que a gente faz com os alunos, né? A gente tem aí, eu tenho vídeo gravado aqui nesse canal para vocês quiserem ver como é que faz a sondagem e tudo isso. Porém, a sondagem diz respeito muito à prática, à metodologia não, a didática, os procedimentos pedagógicos que os professores terão a partir dela. A sondagem, ela não é um marco para a gente classificar aluno nenhum, porque se nós voltarmos alguns anos, né, e eu já tenho uma estrada aí, a gente vai perceber que lá nos anos 90, foi quando eu comecei, no início de 90, a gente não tinha sondagem, não sabia fazer, não sabia o que era psicogênese, não sabia absolutamente nada a respeito disso, mas a gente classificava os alunos. Os que sabem, né? Os que não, os mais ou menos e os fracos. A gente fazia isso. E o que se resumiu a sondagem hoje para muitos professores? Também uma forma de classificar. Quando o professor submete os seus alunos à psicogênese, à sondagem, ele já logo se assusta quando ele percebe um grande número de alunos pré-silábicos. Na cabeça dele, ele faz uma leitura. Meu Deus, eles são fracos, eles não sabem nada. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Não é este o papel da sondagem, não é este o papel da psicogênese. Ela é muito importante para o professor alfabetizador, seja em que ano escolar ele estiver, para quem está alfabetizando, conhecer, né, a psicogênese é de suma importância, mas ela não é o limitador. Ela não pode ser o marco pelo qual você vai partir o seu trabalho. Ela pode sim ser o marco para partir o seu trabalho pedagógico, mas não de forma a classificar os seus alunos do que pré-silábico, silábico, silábico, alfabético e alfabético, ou no seu subconsciente não sabe mais ou menos, sabe bastante coisa. Eu quero trazer para vocês um escrito, né, um registro do Arthur de Moraes, que ele fez num dos documentos do PNAEC, que é um dos livros de estudo do PNAEC, e que me chamou muita atenção a respeito desse assunto que eu estou falando agora. Ele diz o seguinte, eu vou ler, tá, gente? Os conhecimentos das hipóteses de escrita pelas quais passam as crianças na construção da escrita alfabética servem para refletir acerca das possibilidades de intervenção didática, visando a compreensão do sistema. Então, ele fala, serve para a gente refletir qual a intervenção mais assertiva que nós vamos fazer com nossos alunos. E ele continua, reconhecer os conhecimentos que os alunos já construíram ou não sobre a escrita alfabética parece ser mais relevante do que apenas classificar as escritas infantis em níveis da teoria da psicogênese. Gente,
Isto é fato. A gente não pode usar os níveis da psicogênese para dizer, classificar os nossos alunos. Ela serve para uma intervenção pedagógica, para refletirmos para onde o caminho pelo qual nós vamos trilhar para tirar os alunos daquele nível, daquele estágio, daquelas hipóteses que eles se encontram. Então, a sondagem não é tudo. Primeira dica, primeiro passo. Ela pode ser feita? Pode. Ela tem regras para serem feitas? Sim. Ela tem estrutura para ser feita? Sim. Não adianta fazer sondagem coletiva, não adianta fazer sondagem de forma que você não usar todos os procedimentos corretos, que você vai mascarar até o nível que os seus alunos estão. Beleza. Segunda, avaliar escrita é diferente do que avaliar leitura. Muitas das vezes a gente acha que só fazermos a sondagem, sabemos o que as crianças sabem sobre a escrita, já está suficiente para a gente saber o que eles sabem a respeito da leitura. Se nós pensarmos em consciência fonológica, a gente vai perceber que consciência fonológica tem a ver com os sons, tem a ver com aquilo que ele ouve e com o que ele emite, não com aquilo que ele escreve. Então a gente precisa entender que para fazer uma avaliação mais detalhada, mais minuciosa a respeito do conhecimento que o seu aluno ou que os seus alunos trazem com ele, você precisa muito ir muito além dessa sondagem, ok? Muito além de ver só o registro da sondagem, da psicogênese aí. Terceira dica, terceiro passo, seja como você quiser, essa avaliação precisa ser individual. Nossa, Deus, como que eu vou fazer isso? Você vai precisar se organizar para submeter as crianças nessa avaliação individual. O que eu vou propor, o que eu vou mostrar atividades para vocês aqui, deixa eu só deixar bem claro para vocês, não dá para ser feito num único dia. Então, essa avaliação não pode ser feita num único dia, num único momento. Mas você precisa tirar 10 minutos ou 15 minutos do seu horário aí para avaliar a criança ou as crianças. Se você conseguir avaliar duas ao mesmo tempo, talvez seja possível, mas o ideal é que ela seja individual. Quarto passo, quarta dica, além da sondagem, aplique atividades como? Que envolve o quê? Primeiro, letras, conhecimentos de letra, porque nós vamos falar aqui de sistema de escrita. E um dos princípios do sistema de escrita, o número 1, que nós escrevemos com letras e elas são finitas. E elas não são representadas por outros sinais, símbolos ou números. Então, nós precisamos saber o que as crianças conhecem de letra. Então, atividades que envolvam o alfabeto, você precisa dar para as crianças, para essa criança ou para as crianças de forma individual. Então, sugiro que você tenha alfabeto móvel. Eu deixei o meu ali, mas é o alfabeto móvel. Seja ele assim, deixa eu só mostrar para vocês, dessa forma, tá? Alfabeto móvel, ou seja ele em EVA, ou seja ele em plástico, né, mais sensorial, conforme você quiser, mas você tem que deixar com que a criança manuseie isso. Então, o ideal, o que eu faço é com o alfabeto de plástico, de EVA, porque eu gosto que eles peguem da caixinha, eu gosto que eles manuseiem e que eles falem comigo. Então, eu uso um jogo, eu uso o alfabeto, e ali eu mostro para a criança e pergunto se ela sabe o que é. Né? Eu até ri de uma live que eu fiz, porque eu dei um jogo de quebra-cabeça com o alfabeto. Eu perguntei à criança se ela sabia o que era, ela falou que não, mas na verdade ela não conhecia o jogo, mas as letras ela conhecia. E ali você pode perguntar se ela sabe o que é aquilo, se ela sabe o nome, se ela sabe nomear, se ela sabe dizer, se ela conhece, o que ela conhece, se ela sabe escrever o nome dela com as letras do alfabeto. Então, ali tudo você vai estar avaliando esse conhecimento de letra, de nomeação de letra, de associação de letra a outros nomes. Se for possível, você pode fazer isso também. E uma das atividades que eu uso a partir do nome, né, eu uso com meus alunos é essa aqui, ó, quando eu estou avaliando. Essa aqui tá até com o nome do Gabriel. Na verdade, eu tive que escrever porque essa criança nem conhecia as letras do nome dele, tá? Quando eu dou essa ficha, eu dou ela apagada e peço para que ele escreva, se ele sabe escrever o nome dele aqui. Tem de menino também, mas uma bobagem, mas pode ser uma ficha assim, o meu nome. E esse não é jogo, né? E essa atividade, ela vem com o alfabeto assim, olha.
tá? Para a criança colocar as letrinhas ali, fazer pareamento. Então, ela vai fazer o pareamento ali, colocando a letra que corresponde ao nome dela, quando ela sabe escrever, que tá o L do Gabriel, tá? Então, eu já uso essa atividade. Alfabeto móvel, uso essa atividade com o nome dele, já vou anotando tudo. Isso tudo precisa ser anotado. Eu não fiz a sondagem ainda, não classifiquei essa criança em pré-silábico e silábico, eu tô fazendo este trabalho. Flávia, você faz a sondagem? Até faço, gente, mas agora eu faço muito mais a relação do conhecimento do sistema alfabético que essa criança tem. Isso vai me dar muito mais informação do que propriamente dito fazer a sondagem. Então, eu parti aqui, vamos dizer, tá? Que esse aluno sabe as letras, sabe nomear as letras, conhece o alfabeto inteiro, sabe os nomes das letras, ótimo, sabe que é F é F, que B é B, que C é C, ótimo, pode até falar coisas que começam aquilo ali. Isso já me mostra que a gente já tem um conhecimento maior. No caso do Gabriel, gente, olha bem, ele não tinha esse conhecimento. Então, o Gabriel já me mostrou muitas coisas. Primeiro, o primeiro princípio do sistema, o Gabriel não tem. Ele não sabe que a gente escreve com letra. Então, o que eu fiz com o Gabriel depois? Vamos lá. Eu vou falar com vocês do que eu fiz com criança que já tem esse conhecimento, tá bom? Criança que já apresentou esse conhecimento e vou falar para vocês crianças que não apresentaram. Essa criança aqui, no caso, o Gabriel, que não apresentou esse conhecimento. Então, eu vou dar 2 parâmetros para vocês verem como que você aplicar jogos ou atividades te dá muito mais informações do sistema de escrita do que a criança realmente sabe o que é escrever, o que é ler, sua função e tudo isso. Então, vamos continuar com o Gabriel. Depois que eu fiz essa atividade com o alfabeto, o Gabriel, eu escrevi com o nome dele, eu voltei e com o alfabeto móvel e perguntei ao Gabriel quais letras ele conhecia, porque ele não sabia escrever nem o nome dele. Eu perguntei do nome dele quais as letras que ele conhecia. E ali ele pegou e falou o A, o I e o E. Então ele conhecia, o que me mostrava que ele conhecia as vogais. Então eu pedi que ele pegasse do alfabeto quais eram as vogais, o A, E, I, O, U. E ali ele pegou tudo isso. Depois, gente, eu fiz uma atividade que é muito importante. Não foi seguido, mas eu quero falar para vocês porque eu submeti o Gabriel. Eu precisava saber se o Gabriel, essa atividade aqui tá aqui, ó, 4 letras, 4 sílabas. Eu queria saber, porque o Gabriel já me mostrou um comportamento de pré-silábico. O fato de não conhecer letra, de não fazer nenhuma relação de letra com nome, ou uma figura, ou com algum nome, eu comecei a fazer essa sondagem aqui relacionado às sílabas. Dei a ele jogos, dei a ele figuras, tá? Individualmente, ele comigo, tá bom, gente? Dei a ele figuras e, tipo assim, ó, jarra, ele tinha que falar o nome, e aí eu ensinei pra ele, perguntei quantas vezes ele abria a boca pra falar jarra, ó, jarra, ou quantas palmas ele batia pra jarra, jarra. Aí ele começou a dizer. Depois eu peguei, por exemplo, macarrão, fizemos a contagem. Aí ele começou a colocar nas casinhas do 4, do 5, do 3, do 1. E o que eu percebi aqui? Gabriel não sabia qual era o 4, qual era o 5, qual era o 2, qual era o 1. Então, já me mostrou alguns conhecimentos matemáticos que Gabriel não possuía. Então, eu, dentro da minha cabeça do que eu conheço, ele já estava me mostrando que ele era realmente pré-silábico. E ali, gente, eu não adiantei a sondagem, eu não fui além os passos seguintes que eu vou contar para você no próximo vídeo e você não pode perder.